Bom, o que faz uma comissão parlamentar de inquérito, né? Dentro do regramento institucional e legal no Brasil, as comissões parlamentares de inquérito, que são um instrumento de investigação parlamentar, ele mais do que, eu diria assim, um direito do parlamento, é um dever do parlamento fazer a investigação, fazer a fiscalização do serviço do Poder Executivo. Então, o parlamento não pode abdicar disso, que é uma tarefa sua, né? Mas, para além disso, a gente tem limites. Uma CPI, uma comissão parlamentar, ela levanta, ela aprofunda a investigação dentro do parlamento desses indícios e aponta, né? Busca sempre apontar responsabilidades, né? Nível de responsabilidades, pessoas responsabilizadas que estiveram envolvidas, e então devolve isso depois de um relatório final, devolve para as instituições judiciais, seja o Ministério Público, quando são envolvimento de questões dentro do Estado mesmo, né, que envolve estrutura somente do Estado, aí normalmente é o Ministério Público Estadual. Quando são estruturas que têm relação com recursos, por exemplo, federais, do governo central, se tem então que encaminhar para o Ministério Público Federal, né, e para o Poder Judiciário Federal. Foi uma experiência absolutamente rica, ao mesmo tempo dolorosa e um tanto desesperançosa, porque ao nos confrontarmos, né, nós como agentes políticos que somos, nos confrontarmos com o que vimos dentro desta investigação, desses inquéritos que trabalhamos dentro da CPI, tanto no ano passado, que foi a CPI do Detran, como neste ano a CPI que presidi, né, aí já mais ampla, por isso a CPI da corrupção, porque detectamos já o ano passado que dentro do governo do Estado, do Rio Grande do Sul, da estrutura de Estado, tínhamos indícios muito fortes, né, de corrupção nas mais diversas áreas do serviço público. Indícios fortes de presença e de, inclusive, articulação da própria figura da governadora. Nós que viemos a ter, pela primeira vez na história do Rio Grande do Sul, desde a República, uma governadora mulher, pela primeira vez. Que é a Ieda Cruz. Ieda Cruz. Então, o que verificamos, né? Já lá no Detran, tudo apontava, né, e vários aspectos apontavam diretamente para o gabinete da governadora, o envolvimento desde o gabinete da governadora. Tanto que na CPI do Detran, 5 secretários de Estado, né, no decorrer do processo, que levou 4 meses de investigação, 5 secretários foram caindo um a um, pouco a pouco, em função dos indícios de envolvimento. Neste caso, então, que se viu já desde lá do Detran que havia uma rede, né? Nós tínhamos indícios, lá o ano passado se verificou que havia indícios de uma rede articulada, suprapartidária, portanto, o envolvimento de praticamente todos os partidos políticos que compõem, né, que têm estruturas dentro do Estado e do país, representações políticas, deputados, vereadores, prefeitos de cidades, governo, no caso o próprio governo do Estado, secretários de Estado, secretários de municípios, né, que esta rede, né, articulada, obviamente, o que se verifica primeiro que um caso de corrupção, um fato de corrupção envolvendo estruturas de Estado, elas não sobrevivem, a corrupção não sobrevive se não tiver mesmo a estrutura de Estado. Então a gente encontrou esta rede, primeiro suprapartidária, todos os partidos praticamente envolvidos, né? Uma espécie de uma máfia, assim, uma operação muito bem articulada, quase que profissional. Então o que nós fizemos? Fizemos todo o trabalho possível, absolutamente limitado, uma vez de que nós não tivemos, nós tivemos o silêncio, o boicote absolutamente escancarado dessa maioria governista, deputados que colocaram inclusive sua história como parlamentares em risco, mas que sabiam que tinham que fazer isso, sob pena de que, se abrissem a boca, podia cair todo um conjunto de autoridades. Então eles se agarraram muito um no outro, se autoprotegendo. Mas nós conseguimos trabalhar ainda assim. E o nosso trabalho ele se concluiu com o quê? Com um relatório. Esse relatório indiciou 38 pessoas, apontou o indiciamento para 38 pessoas. Esse relatório dele, né, que foi feito num voto em separado nosso, nós não aprovamos o relatório da maioria. Fizemos um voto em separado de nós quem? Os deputados de oposição, que éramos apenas 4 em 12. Então não votamos o relatório deles, aprovamos o nosso relatório. Esse relatório que
embasa o indiciamento dessas 32 pessoas, ele é encaminhado a partir de uma representação judicial ao Ministério Público Federal, que agora então tenta retomar toda a investigação para poder responsabilizar os criminosos. Olha, eu diria que deveria. Eu não sei se vai, porque depende muito dos atores que vão atuar, das candidaturas assumirem ou não esse debate. É bem verdade que o tema da ética na política, né, de uma gestão pública ética, ele tem ficado um tanto démodé hoje em dia, né? Hoje em dia isso é um tema que parece que todo mundo tem um pouco de receio de meter o dedo na ferida, né? E isso é uma coisa que me preocupa um tanto. Agora, penso que de alguma forma esse debate todo, quer dizer, de 4 anos de mandato, 3 anos, tivemos praticamente 1 ano e meio envolvido em CPIs, do ponto de vista da visibilidade pública, né, do que mostrou ao Estado o envolvimento de figuras públicas e de alguns partidos políticos, haverá quem poderá se utilizar disso.